A estrada até o lago sombrio era longa e solitária. O asfalto rachado desaparecia aos poucos sob a poeira que o vento levantava, e as árvores que margeavam o caminho pareciam se fechar sobre nós, criando um túnel natural que bloqueava quase toda a luz do fim de tarde. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, e o ar, úmido e denso, tinha um cheiro de terra antiga, como se o lugar estivesse parado no tempo. Enquanto dirigia, sentia uma inquietação, difícil de explicar. Não era medo, ao menos não ainda. Era aquela sensação incômoda de que algo estava errado, mesmo que meus olhos não conseguissem identificar o que. Meu amigo Vinícius, sentado no banco ao lado, parecia empolgado. Falava sobre os peixes enormes que diziam viver naquele lago, sobre como ninguém mais pescava ali há ano, e sobre a sorte que teríamos em pescar em um local intocado. Mas o que ele chamava de intocado, eu chamaria de esquecido. Quando o carro finalmente parou, a vista diante de nós parecia saída de um sonho ruim. O lago era imenso, espelhando o céu cinzento com uma tonalidade escura e profunda, quase negra. As margens eram cobertas por juncos altos retorcidos, que se moviam lentamente, mesmo sem vento. A superfície da água permanecia quase imóvel, mas havia algo de estranho ali, pequenas ondas circulares que surgiam e desapareciam sem qualquer explicação. Era como se algo, bem lá no fundo, respirasse. Descarregamos o equipamento e seguimos pela trilha de terra que levava até um pequeno pier abandonado. O som de nossos passos era abafado pelo barro úmido. A cada respiração, eu sentia o cheiro forte de vegetação apodrecida, misturado a um odor metálico que me fez franzir o rosto. O silêncio era quase absoluto, exceto por um único som distante, o grasnar de um corvo, ecoando entre as árvores, como um aviso que ninguém quer ouvir. Vinícius riu, tentando aliviar o clima. Disse que aquele silêncio era o som da natureza, mas havia algo naquela quietude que não era natural. O lugar parecia morto, estagnado. Nem o som dos insetos era audível. Apenas o lago, quieto e observador, refletindo que estava da luz do entardecer. Quando coloquei o barco na água, um arrepio subiu pela minha espinha. A madeira do bote rangeu como se protestasse, e, por um instante, tive a impressão de ouvir algo vindo das profundezas, um som abafado, distante, como o estalar de ossos sob pressão. Balancei a cabeça, tentando ignorar aquilo, e empurrei o barco com força. Remávamos devagar, deixando o pier para trás. A superfície do lago se movia em redemoinhos suaves ao redor do barco, e, vez ou outra, pequenas bolhas subiam à tona e estouravam, liberando um cheiro ainda mais forte de mofo e ferrugem. O ar ficou pesado, e uma névoa começou a se formar sobre a água, envolvendo-nos como um cobertor frio. Eu conseguia ver apenas alguns metros à frente. Tudo além disso era engolido por um branco espesso e silencioso. Foi então que percebi. O som dos remos na água parecia errado. A cada movimento, a resistência era desigual, como se algo sob o barco se movesse contra o fluxo. Parei de remar e fiquei imóvel, apenas escutando. A água parecia viva, pulsante. Vinícius perguntou se estava tudo bem, mas sua voz parecia distante, abafada pela névoa, como se ele estivesse falando através de um vidro grosso. Quando olhei para baixo, tentando enxergar o fundo, vi algo que me gelou o sangue. Uma forma humana, imóvel, deitada sobre a superfície, olhando para cima. Os traços eram quase imperceptíveis, mas havia um rosto ali, pálido, sem olhos, com a boca aberta em um grito silencioso. Pisquei e a visão desapareceu. O coração batia descompassado e a vontade de voltar crescia dentro de mim. Mas algo naquele lago parecia segurar o barco, como se a água tivesse se tornado mais densa. Vinícius riu outra vez, achando que eu estava apenas cansado, e lançou a linha de pesca. A isca tocou a superfície, produzindo um pequeno círculo de ondulações que se expandiram até desaparecer. Foi quando percebi que o reflexo da água havia mudado. No lugar do céu, vi algo se mover, uma sombra longa e disforme, algo que não tinha um corpo definido, mas cuja presença eu sentia, pesada, me observando de dentro do espelho líquido. E, naquele momento, tive certeza, o lago não era apenas água. Era um olho, e nós estávamos dentro de sua pupila. O sol desapareceu lentamente atrás das colinas, e, com ele, toda a cor do mundo pareceu se apagar. O céu virou uma massa escura e sem brilho, e o lago refletia apenas um cinza profundo,
tão opaco que parecia engolir qualquer traço de luz. A névoa que antes cobria o espelho d'água agora se movia como um ser vivo, deslizando sobre a superfície, contornando o barco, subindo pelas margens, se dissolvendo nas árvores. Decidimos montar acampamento perto de uma das margens, onde havia um pequeno trecho de terra firme. Aparentemente, alguém já havia estado ali antes. Encontramos vestígios de uma fogueira antiga, pedaços de vidro enterrados no solo e o que parecia ser parte de um remo quebrado, com marcas profundas, como se tivesse sido mordido. Vinícius ria, dizendo que aquilo era apenas o resultado de algum pescador descuidado. Eu queria acreditar, mas algo naquele remo me incomodava. As marcas eram simétricas, quase como se tivessem sido feitas por dentes, mas não de um animal que eu conhecesse. Enquanto montávamos a barraca, o vento começou a soprar do lago, frio e constante, trazendo consigo um som suave, quase musical, como se alguém sussurrasse em um idioma que eu não conseguia entender. Fechei o casaco e tentei ignorar, mas o som parecia seguir cada movimento meu, como se o lago estivesse falando comigo em segredo. Acendemos a fogueira, e as chamas dançavam fracas, vacilantes, como se o ar estivesse pesado demais para sustentá-las. A luz iluminava apenas alguns metros ao redor, o suficiente para ver o rosto pálido de Vinícius, a neblina que se acumulava entre as árvores. "Você ouviu isso?" perguntei. Ele balançou a cabeça, mas parecia inquieto. O olhar dele se movia de um lado para o outro, acompanhando o som das pequenas ondas que batiam na margem. "Deve ser o vento", respondeu, embora sua voz tremesse. Tentamos jantar, mas o cheiro da água tornava impossível sentir fome. Era como enxofre e ferro misturados, um odor que parecia vir de dentro da terra. A cada respiração, eu sentia um gosto metálico na língua, e o fogo, por mais que tentasse resistir, diminuía pouco a pouco. Quando a noite ficou completamente fechada, o lago começou a emitir um som diferente. Era um ruído baixo, irregular, algo entre um estalo e um gemido distante. Fechei os olhos por um instante, tentando ouvir melhor, e percebi que o som parecia vir debaixo d'água, como se algo grande se movesse lá embaixo, arrastando pedras, quebrando raízes, empurrando a lama do fundo. Vinícius se levantou de repente, segurando a lanterna. A luz tremia junto com suas mãos. "Acho que tem alguém lá", murmurou. Segui o foco da lanterna até a beira do lago. A névoa parecia mais espessa naquele ponto, formando uma parede translúcida. E então, por um instante, algo apareceu. Do outro lado da névoa, vi o contorno de uma pessoa. Alta, imóvel, olhando em nossa direção. Não dava para ver o rosto, apenas uma silhueta escura, parada sobre a água, como se flutuasse. O coração começou a bater com força, e o ar pareceu se tornar mais frio. Gritei, perguntando quem estava ali, mas a figura não respondeu. Ela apenas virou lentamente a cabeça, e o que eu vi naquele movimento foi suficiente para gelar o sangue. O pescoço dela se alongava demais, de forma antinatural, como se os ossos se estendessem até o som se distorcer. Vinícius apagou a lanterna de imediato, e ficamos apenas com a luz da fogueira, agora quase morrendo. Por alguns segundos, o silêncio voltou, um silêncio tão denso que eu podia ouvir o som do meu próprio coração. Mas então veio o som da água, lento, rítmico, como passos afundando. Alguém, ou algo, caminhava pelo lago em nossa direção. Peguei uma pedra e joguei na água. Nada, nenhum som de impacto. Apenas o retorno daquelas ondas lentas, cada vez mais próximas da margem. Vinícius entrou na barraca sem dizer nada. Eu fiquei do lado de fora, hipnotizado pela escuridão que cobria o lago. E, por um breve instante, tive certeza de que algo me olhava de volta. 2 pontos claros, como olhos submersos, pairavam logo abaixo da superfície. Eles se moviam devagar, acompanhando cada respiração minha. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Aquela coisa estava viva, e sabia que estávamos ali. Acordei no meio da noite com a sensação de que alguém sussurrava do lado de fora da barraca. O som era suave, quase maternal, repetitivo, como se me chamasse pelo nome. Abri os olhos lentamente, tentando entender se estava sonhando, mas o sussurro continuava, vindo da direção do lago. Olhei para o relógio, 2h43 da manhã. Vinícius dormia profundamente,
embora seu rosto estivesse pálido, coberto por pequenas gotas de suor. Parecia ter pesadelos, murmurando frases sem sentido. A chama da fogueira havia se apagado, e apenas um brilho vermelho estava entre as cinzas, lançando sombras distorcidas no tecido da barraca. O ar lá dentro estava pesado, quase irrespirável. Um cheiro forte de água parada e ferrugem enchia o ambiente. Resolvi sair para respirar, mas assim que abri o zíper da barraca, senti o frio cortante da madrugada invadir meu corpo. O vento soprava do lago, mas não era um vento natural. Ele vinha em rajadas irregulares, trazendo com ele aquele mesmo sussurro, agora mais nítido, mais próximo. Caminhei devagar até a beira da água, sentindo o solo úmido afundar sob meus pés. A névoa cobria tudo, mas, de alguma forma, eu sabia exatamente onde estava indo, como se algo me guiasse. O som do lago era diferente. Não havia o movimento tranquilo da água, apenas um borbulhar constante, como se algo enorme respirasse sobre a superfície. Foi quando vi, no meio da névoa, uma figura emergia lentamente. Era impossível distinguir um corpo inteiro, mas partes apareciam à medida que a névoa se abria. Primeiro uma mão, longa, fina, com a pele enrugada e escura como a de alguém que passou tempo demais submerso. Depois um braço e, por fim, o rosto. Era humano, ou algo que um dia já foi. A pele pendia em tiras, e a boca estava aberta, revelando dentes escurecidos. Os olhos, completamente brancos, me encaravam com uma expressão de súplica. Mas o mais perturbador era que ela se movia sem ruído algum. Nenhuma gota caía da água enquanto aquela figura se aproximava, como se o lago a deixasse passar sem resistência. Senti meus músculos travarem. A cada passo que ela dava, uma voz dentro da minha cabeça me dizia para não correr. Era como se o lago estivesse dentro de mim, me segurando. Você ouviu o chamado. A voz veio não da criatura, mas de dentro da minha mente. Caí de joelhos, com as mãos pressionando a cabeça. As palavras ecoavam em pensamentos que não eram meus. Imagens começaram a surgir na minha mente, cenas rápidas, confusas. Pescadores antigos, rituais à beira do lago, corpos sendo entregues às águas. Homens com os olhos costurados, murmurando orações para algo que vivia nas profundezas. A criatura parou diante de mim. O rosto dela estava a poucos centímetros do meu, e eu podia sentir o cheiro, um odor insuportável de carne apodrecida e lama. Sua boca se moveu lentamente, mas a voz que ouvi era de um coro distante, como dezenas de pessoas sussurrando ao mesmo tempo. O lago quer o que é dele. Dei um passo para trás, tropeçando em uma raiz e caindo sobre o barro frio. Olhei para a criatura novamente, mas ela já não estava ali. No lugar dela, apenas a água imóvel e escura. Nenhuma ondulação, nenhum som. Vinícius apareceu correndo, segurando a lanterna. O feixe de luz atravessou a névoa, revelando apenas o vazio. O que foi isso? Ele perguntou, ofegante. Tinha alguém aqui, respondi, a voz trêmula. Ele olhou para o lago e balançou a cabeça. Não tem ninguém. Só o reflexo. Olhei também. E, por um instante, vi o reflexo de nós dois na superfície. Mas algo estava errado. O reflexo de Vinícius me encarava com olhos brancos, sem pupilas, e um sorriso torto começava a se formar em seu rosto submerso. Afastei-me, o coração disparado. Vinícius perguntou o que eu tinha visto, mas eu não consegui responder. Só sabia que algo havia mudado. O lago havia me marcado de alguma forma. E, quando olhei para minhas mãos, vi pequenas manchas escuras surgindo sob a pele, como se a água estivesse tentando me possuir também. A manhã chegou sem que o sol aparecesse. O céu era uma massa cinza, imóvel, e o ar parecia espesso bastante para ser cortado com uma faca. Eu não tinha dormido. Passei a noite inteira sentado diante da barraca, observando o lago, esperando que aquela coisa surgisse de novo. Mas o que veio foi pior. O silêncio. Um silêncio absoluto, antinatural, tão pesado que eu podia ouvir o sangue correndo dentro da minha cabeça. Vinícius acordou pouco depois, parecendo exausto, com o olhar vazio e as olheiras profundas. Quando o chamei, demorou alguns segundos para me responder. Disse que havia sonhado com vozes, com rostos submersos, e que acordou com a sensação de ter água na boca. Ele cuspiu no chão. De fato, uma fina camada de líquido escuro saiu de sua garganta,
como se tivesse engolido o próprio lago. Tentei convencê-lo a irmos embora. A ideia de ficar mais um dia ali era insuportável. Mas, quando fomos até o barco, percebemos que algo havia acontecido. Ele estava destruído. A madeira estava partida em vários pontos, como se algo tivesse batido com força por baixo, e as marcas, as mesmas marcas simétricas do remo quebrado. Profundas, precisas, quase como se uma mandíbula gigantesca tivesse atravessado o casco. Vinícius olhou para mim, pálido, e disse apenas: a gente não devia ter vindo. O vento soprou do lago, e o cheiro de podridão ficou mais forte. A água estava se movendo mesmo sem vento, como se fervesse. Pequenas bolhas subiam, se juntavam e estouravam, liberando vapores espessos. A névoa voltava a se formar. Foi então que comecei a sentir algo estranho no meu corpo. Um formigamento nos dedos, uma ardência leve sob a pele, como se algo estivesse se movendo por dentro. Abri a manga da blusa e vi que as manchas escuras haviam se espalhado pelos braços. Agora pareciam veias, finas, negras, pulsando em um ritmo que não era o meu. Está piorando, sussurrei, e Vinícius apenas olhou, com um olhar fixo e distante. Ele começou a rir, primeiro baixo, depois mais alto, até que a risada se tornou quase histérica. Ele está chamando, você não ouve? Disse ele, apontando para o lago. Fiquei imóvel. O som que vinha da água não era mais um sussurro. Era um cântico. Frases desconexas, entoadas em vozes graves e finas ao mesmo tempo, como se dezenas de pessoas falassem dentro da minha mente. Vinícius começou a andar em direção ao lago. Gritei para que parasse, mas ele não reagiu. A água parecia atraí-lo. A cada passo, a superfície se abria suavemente, acolhendo seus pés como se fosse carne viva. Corri atrás dele, segurei seu braço com força. A pele dele estava fria, quase gelada. Quando tentei puxá-lo de volta, algo se moveu sob a água. Vi um vulto escuro, enorme, circulando ao redor de nós. A água começou a girar em espiral, puxando tudo para o centro. E então, eu vi. Um rosto gigantesco emergiu por um instante sob a superfície. Era translúcido, feito de água e sombras. Um semblante humanoide, mas deformado, com olhos que brilhavam em um tom pálido, quase perolado. A boca se abria lentamente, e eu podia ver o vazio dentro dela, um buraco negro, profundo, sem fim. Vinícius olhou para mim e sorriu, os olhos completamente brancos. Agora ele te quer também, disse. O redemoinho cresceu, e a água começou a subir pelas minhas pernas, fria e espessa, agarrando minha pele como se tivesse vontade própria. Tentei me soltar, mas o chão já não existia. O barro se dissolvera em lodo. As vozes ficaram mais altas. Eu podia entendê-las claramente agora. Diziam meu nome. Repetiam-no em um tom baixo, constante, cada vez mais próximo. E, em meio àquele caos, percebi algo terrível. A água dentro do lago se movia no mesmo ritmo do meu coração. E quando meu pulso acelerava, as ondas também batiam com mais força. Como se o lago e eu fôssemos uma só coisa. Consegui me soltar e cair para trás, arfando. A água recuou, levando Vinícius consigo. Em segundos, ele desapareceu sob a superfície. Nenhum som, nenhum grito, apenas o eco distante das vozes. Corri até a barraca, tremendo, tentando pensar em uma saída, mas o que eu via pelas janelas era pior do que qualquer pesadelo. O lago inteiro estava se movendo agora. Ondas se formavam sem vento, a névoa tomava forma de rostos, e eu jurava ouvir passos sobre a água. Sentei no chão, ofegante, com o coração disparado, sentindo as veias negras pulsando até o pescoço. O lago tinha levado Vinícius. E, pelo som que vinha das águas, ele ainda estava lá. A tempestade começou pouco depois do desaparecimento de Vinícius. O céu desabou sobre o lago em uma fúria silenciosa, sem trovões, sem relâmpagos, apenas chuva densa, pesada, que caía em cortinas contínuas. As gotas batiam no chão com tanta força que pareciam perfurar a terra. A cada minuto, o lago se agitava mais. A superfície, antes calma, agora se transformava em um campo vivo, respirando, pulsando. A névoa ganhara corpo, e rostos começavam a se formar nela, distorcidos, pálidos, com olhos vazios.
Eles murmuravam em uníssono, chamando por mim, repetindo o som do meu nome em um tom que vibrava dentro do peito, como se as palavras ecoassem na própria carne. Tentei correr pela trilha de volta, mas a floresta havia mudado. As árvores estavam mais próximas umas das outras, formando um labirinto. A lama sugava meus passos e a neblina cobria tudo, tornando impossível enxergar o caminho. Cada respiração vinha acompanhada do cheiro de podridão e ferro. O vento carregava vozes. Algumas imploravam ajuda, outras riam baixo e outras apenas choravam. Eu podia reconhecê-las. Eram as mesmas vozes que vinham do lago, as mesmas que vinham dos meus sonhos desde que cheguei ali. Caí de joelhos, exausto. A chuva misturava-se ao barro, cobrindo minhas mãos. Foi quando percebi que o chão sob mim estava se movendo. O barro vibrava, pulsava, e pequenas bolhas subiam entre meus dedos. A terra estava viva. De repente, algo segurou meu tornozelo. Uma mão, fria e encharcada, emergiu do solo, apertando com força. Gritei e tentei me soltar, mas outra mão surgiu, e depois outra. Corpos começaram a sair do baú. Não eram fantasmas, eram corpos físicos, inchados, deformados, cobertos de musgo e raízes. Alguns sem olhos, outros com a boca costurada, todos com a mesma expressão de desespero congelada no rosto. Eles me cercaram, sem som, sem pressa, como se soubessem que eu não tinha para onde ir. A pele deles gotejava água escura. Eu podia sentir o cheiro da morte, um odor úmido e denso, e o frio que vinha deles me atravessava como lâminas. O chão tremeu e o lago rugiu. A água começou a subir pela floresta, invadindo o terreno, avançando com rapidez impossível. Em segundos, eu estava submerso até os joelhos. O nível continuava subindo. Corri, ou tentei correr. As vozes aumentaram, agora gritando meu nome em desespero. Entre uma corrente e outra, ouvi a voz de Vinícius. Não luta contra ele, dizia, arrastada, distante. Ele só quer o que é dele. A água atingiu minha cintura. Cada passo era mais difícil que o anterior. O lago não estava me puxando, ele estava me engolindo. A força vinha de todos os lados, como se o mundo inteiro se contraísse para dentro daquela água escura. Então, vi o rosto dele novamente. A criatura emergiu lentamente do centro do lago, colossal, formada de líquido e sombras. As feições mudavam o tempo todo, ora humana, ora monstruosa, ora algo impossível de compreender. As vozes que antes vinham do lago agora saíam dela. Milhares de sussurros ao mesmo tempo, todos dentro da minha cabeça. Você ouviu o chamado. Agora pertence às águas. Tentei gritar, mas a água invadiu minha boca. Um gosto amargo e gelado preencheu minha garganta. A corrente me puxava para baixo e, por um instante, vi o fundo do lago, uma vastidão sem luz, coberta de corpos flutuando lentamente, presos à lama, movendo os lábios como se rezassem. Vinícius estava entre eles, com os olhos abertos, me olhando fixamente. A pressão aumentou. A dor no peito era insuportável. A última coisa que senti foi o toque frio da água entrando pelos meus pulmões, preenchendo tudo. E, então, o silêncio. Mas, mesmo agora, enquanto a escuridão me consome, eu ainda ouço o lago. Ele respira, me sente, me chama. E dentro de mim há algo que se move, algo que pulsa no mesmo ritmo das ondas. O lago nunca quis apenas nossas almas. Ele queria um corpo para continuar respirando. E, agora, ele tem o meu. Eu sempre fui obcecado por histórias de pescadores. Desde criança, cresci ouvindo os mais velhos contarem sobre monstros escondidos nos rios da Amazônia, criaturas que se alimentavam de homens descuidados que arrastavam barcos inteiros para o fundo das águas. Sempre achei que eram apenas lendas, até o dia em que decidi descobrir por conta própria o que havia de verdade nelas. Meu nome é Raimundo. Sou pescador desde os 15 anos e nunca houve um rio que me intimidasse. Mas quando ouvi falar do pirarucu preto, uma espécie que, segundo os locais, só aparecia em noites sem lua, em um trecho isolado do rio Jari, algo dentro de mim despertou. Diziam que ele era do tamanho de um jacaré, com escamas escuras como carvão e olhos que brilhavam sob a água. Nenhum pescador havia conseguido pegá-lo e voltar para contar. Cheguei à pequena vila no final da tarde, após 2 dias de viagem de barco.
O ar era denso, úmido, e o calor parecia grudar na pele. O rio se estendia diante de mim, largo, silencioso, coberto por uma camada fina de neblina que se erguia como fumaça sobre a superfície. A selva ao redor vibrava com sons de vida, grilos, macacos, aves. Mas por trás desse coro havia algo diferente, um silêncio fundo que vinha das águas, como se o rio esperasse alguma coisa. No barracão de madeira, os ribeirinhos falavam baixo sobre o trecho onde eu iria pescar. Um homem de olhar cansado me segurou pelo braço e disse que o rio Jari tinha dono. Não era humano, ele afirmou. Era um espírito antigo, o encantado da água, que protegia as criaturas do fundo e punia quem se atrevesse a tirá-las de lá. Ri por respeito, mas no fundo senti um arrepio estranho. No entardecer, subi no meu pequeno barco com uma lamparina, redes e iscas vivas. Remava devagar, e cada remada fazia a água escura se abrir como uma ferida, revelando por instantes o fundo sem cor. O cheiro do mato era forte, misturado ao de terra molhada e madeira apodrecida. Aos poucos, a vila desapareceu atrás de mim, engolida pela névoa que se formava sobre o rio. O céu ficou cinza, depois negro. O som dos animais foi diminuindo até sobrar apenas o som distante da correnteza. Parecia que o rio inteiro me observava, com um tipo de atenção viva, silenciosa, desconfortável. Parei o barco perto de uma curva onde as árvores se inclinavam sobre a água, formando um túnel natural. Amarrei a rede e fiquei em silêncio, sentindo o vento morno tocar meu rosto. A lamparina tremeluzia, projetando sombras longas e inquietas nas margens. Por algum motivo, senti o impulso de olhar para o fundo da água. Havia algo ali. Um brilho tênue, dourado, movendo-se de forma lenta, como se respirasse. A superfície ondulava levemente, e por um segundo achei ter visto um olho, grande, redondo, piscando sob a lamparina. Fechei os olhos e respirei fundo, dizendo a mim mesmo que era apenas o reflexo da luz. Mas o rio não mentia. E naquela noite, eu soube que havia cruzado a fronteira de um lugar onde o homem não era bem-vindo. A noite caiu de vez, e a escuridão parecia mais densa sobre aquelas águas do que em qualquer outro lugar onde eu já havia pescado. A lamparina iluminava apenas o que estava ao meu alcance, um pequeno círculo de luz dourada sobre a madeira úmida do barco. Todo o resto era engolido pela neblina. O rio estava quieto, calmo demais. Nenhuma folha se mexia, nenhum sapo coachava, e até o som dos insetos havia cessado. Era como se o mundo tivesse parado para observar o que eu estava prestes a fazer. Deixei a rede afundar lentamente, observando as bolhas subirem até a superfície. O silêncio me incomodava. Quando me dei conta, estava sussurrando para mim mesmo, tentando quebrar o vazio. Foi então que ouvi o primeiro som vindo da água. Parecia um lamento, algo distante, como uma voz abafada debaixo do rio. Achei que era minha mente pregando peças, mas a voz continuou, mais clara, mais próxima. Era suave, feminina, quase um canto, e vinha das profundezas. Senti meu peito apertar, e por instinto segurei os remos. A voz parecia dizer meu nome. Raimundo. O som me atravessou como uma lâmina fria. Me inclinei sobre o barco, olhando para a escuridão líquida, tentando entender. A luz da lamparina refletia sobre a superfície imóvel, e por um instante achei ver um rosto, pálido, submerso, observando-me. Pisquei e ele sumiu. Afastei-me, o coração acelerado, mas o canto voltou, desta vez mais alto. As palavras eram arrastadas, sem sentido humano, mas havia algo hipnótico nelas. Senti as mãos formigarem e percebi que, sem pensar, estava recolhendo a rede. Quando puxei, ela vinha pesada. O barco balançava levemente, e o som da água sendo cortada me pareceu diferente, como se algo grande se movesse junto. Meus braços doíam, e a corrente parecia prender a rede. De repente, senti um puxão seco, forte demais para ser um peixe comum. A borda do barco se inclinou perigosamente, e por pouco não fui lançado na água. O rio borbulhava, como se algo lá embaixo respirasse, lento e profundo. Lutei com a rede, tentando não perder o equilíbrio, até que consegui trazer um pedaço dela para fora. As cordas estavam rasgadas, cobertas por uma substância escura e viscosa que brilhava sob a lamparina. Não era sangue, era algo mais espesso, que parecia se mover por conta própria, pulsando como carne viva. O som da água cessou.
O rio ficou imóvel outra vez. Sentei-me, respirando com dificuldade, olhando em volta. A voz havia parado, mas a sensação de ser observado continuava. Foi então que notei as marcas na lateral do barco, arranhões longos, profundos, como se gás tivessem deslizado por ali. A lamparina piscou, prestes a se apagar. O vento voltou, leve, sussurrando entre as árvores. E, misturado ao som das folhas, juro que ouvi novamente o meu nome. Desta vez, não vindo debaixo d'água, mas de trás de mim, sobre o próprio barco. Eu me virei devagar, com o corpo tenso e o coração batendo tão forte que parecia ecoar na madeira do barco. A lamparina tremia em minhas mãos, projetando sombras distorcidas pelas margens cobertas de vegetação. Não havia ninguém ali. Apenas o vazio escuro e o som abafado do rio correndo sob o casco. Mesmo assim, a sensação de que algo respirava perto de mim era impossível de ignorar. O ar parecia mais frio, mais pesado. A névoa se adensou sobre a superfície, cobrindo tudo com uma película branca. Era como estar dentro de um sonho ruim, onde o tempo se arrastava. De repente, algo rompeu a superfície da água. Um movimento suave, mas grande o suficiente para balançar o barco. A lamparina quase caiu, e o reflexo de algo enorme apareceu por um instante. Escamas negras, reluzindo como metal molhado, deslizando sob o barco com lentidão calculada. Prendia a respiração. O rio parecia ganhar vida própria. A água borbulhava ao redor, formando redemoinhos que batiam contra as laterais do barco. O som era baixo, quase um murmúrio, como se o rio sussurrasse. A criatura surgiu parcialmente. Primeiro uma dorsal que se ergueu como uma lâmina, depois uma parte do dorso coberta de escamas largas, irregulares, que pareciam rachadas, como se algo tivesse queimado aquele corpo por dentro. Era o maior peixe que eu já tinha visto na vida. Mas havia algo errado, algo antinatural. Suas escamas não refletiam apenas a luz da lamparina, pareciam absorvê-la. O brilho desaparecia nelas, como se fossem feitas de sombra. Então eu vi o olho. Um olho grande, amarelado, que girava lentamente na minha direção. Dentro dele havia algo que não era animal. Era humano. Senti o corpo congelar. O ar se tornou pesado, e a voz voltou, agora mais nítida, vindo do meio do rio, arrastando sílabas que eu não conseguia entender. Soava como uma prece ou um chamado, antigo, quase primitivo. A criatura se moveu de novo. Lentamente, ela se ergueu mais, mostrando parte da cabeça, uma mistura grotesca entre peixe e rosto humano, a boca enorme, costurada por linhas naturais de carne, como se alguém tivesse tentado selá-la. O rio inteiro parecia estremecer ao redor. Sem pensar, tentei remar para trás, mas o remo travou. Algo segurava embaixo da água. Puxei com força e senti resistência, como se mãos invisíveis o prendessem. As cordas da rede começaram a se mover sozinhas, se enrolando nos meus pés, como se o próprio rio tentasse me amarrar. A criatura abriu a boca. Não saiu som, mas um fluxo de bolhas e água escura jorrou, espalhando um cheiro de podridão. Naquela hora, compreendi o que os ribeirinhos queriam dizer quando falavam que o rio tinha dono, e que esse dono não era deste mundo. O barco girou lentamente, levado pela corrente, enquanto eu observava a criatura mergulhar de volta. O rio se fechou sobre ela, mas o brilho do olho continuou lá embaixo, me acompanhando enquanto eu recuava, em silêncio, com o coração esmagado pelo medo. Eu deveria ter fugido naquele instante, mas algo dentro de mim queria saber o que realmente era aquilo. E quando o homem busca respostas onde há maldição, o preço é sempre alto. Tentei remar de volta para a margem, mas o rio parecia lutar contra mim. A cada movimento do remo, a água se tornava mais espessa, mais pesada, como se estivesse viva. O barco mal se movia, e a névoa já havia se fechado completamente, tornando impossível distinguir onde era o centro ou a borda do rio. O silêncio voltou, quebrado apenas por respirações que eu sabia não serem minhas. O som vinha de todos os lados, profundo e úmido, como se o próprio ar estivesse vivo. Meus olhos ardiam, e o suor escorria pelo rosto, misturado com a umidade que subia da água. A lamparina enfraqueceu, o pavio quase apagando. No instante em que a luz piscou, vi algo emergindo mais adiante, uma figura alta, quase humana, parada sobre a água. Eu congelei.
O corpo dela era feito de lama e escamas escuras, o rosto coberto por algo que lembrava uma máscara natural de ossos, e o olhar, aquele olhar era o mesmo que eu vira no fundo do rio. Ela não caminhava, deslizava, como se o rio a sustentasse. As mãos, longas e finas, terminavam em garras curvas. Seu peito subia e descia de um jeito irregular, como se respirasse dentro d'água. Quando falei, minha voz saiu fraca, trêmula. O que você quer? A resposta veio como um sussurro, misturado ao vento. Devolve o que é dele. Olhei ao redor, confuso. No fundo do barco, percebi algo que não estava ali antes, uma escama enorme, negra, quase o tamanho de uma mão. Ela tremeluzia com um brilho interno, como se tivesse vida própria. Toquei-a e senti o calor, mas não de fogo. Era um calor pulsante, orgânico. O rio se agitou instantaneamente. O barco começou a balançar violentamente, e o som de algo gigante se movendo por baixo se tornou ensurdecedor. A figura deslizou sobre a água em minha direção. Cada movimento dela parecia empurrar o próprio rio. As árvores nas margens começaram a se curvar, como se uma força invisível as puxasse. O ar ficou pesado, e uma chuva fina começou a cair, mas não era uma chuva comum. Tinha cheiro de ferro e folhas apodrecidas. Tentei jogar a escama na água, mas ela grudou na minha mão. A pele começou a queimar, e um líquido escuro começou a se espalhar pelas minhas veias, subindo pelo braço. A dor era intensa, e percebi que a criatura sorria, um sorriso de pura malícia, revelando dentes que não pertenciam a um peixe nem a um homem. O rio rugiu, as ondas se levantaram, e o barco virou. A água me engoliu, gelada, espessa, cheia de vozes. Abri os olhos dentro do rio e vi rostos, dezenas, talvez centenas, flutuando ao meu redor, rostos humanos com expressões de sofrimento, os olhos abertos, imóveis, como se estivessem presos ali há muito tempo. Algo agarrou meu tornozelo e me puxou para baixo. Lutei com todas as forças, mas quanto mais eu me movia, mais o rio me prendia. Vi o brilho amarelado do olho novamente, vindo do fundo, e entendi o que o espírito dizia. Aquele rio não aceitava visitantes. Ele os colecionava. A última coisa que senti antes de perder o ar foi a mão fria e escamosa da criatura tocando meu rosto, empurrando-me para o fundo, como se me colocasse no lugar de onde eu jamais deveria ter tirado nada. Acordei tossindo, com os pulmões ardendo. O ar era denso, pesado, e o cheiro do rio estava por toda parte. Quando abri os olhos, percebi que estava deitado na lama, na beira da margem. O barco não estava mais lá. O céu ainda estava escuro, coberto por nuvens espessas, e a floresta parecia diferente, mais viva, mais próxima, como se me observasse em silêncio. Demorei para entender se estava vivo ou morto. Meu corpo tremia, e a pele das minhas mãos estava coberta por uma camada fina de limo negro. A lembrança do que havia acontecido vinha em fragmentos. O olho, a voz, a escama queimando na minha pele. Olhei para o braço e vi marcas profundas, como se veias escuras se movessem sob a carne, pulsando lentamente. Tentei levantar, mas as pernas fraquejaram. Foi quando ouvi o rio outra vez. Ele não corria mais com o som natural da água. Murmurava, como se respirasse, como se me chamasse de volta. O vento soprava de leve, trazendo o eco distante de vozes que pareciam repetir meu nome. Olhei para o espelho d'água e vi meu reflexo. Por um instante, pensei estar vendo a mim mesmo, mas havia algo errado. Meus olhos, refletidos ali, não eram meus. Estavam amarelados, com um brilho úmido e vivo, igual ao da criatura. A cada piscada, o reflexo demorava mais a acompanhar o movimento, como se fosse outra coisa me imitando. Dei um passo para trás, tropecei e caí sentado. A beira do rio borbulhou suavemente, e um pequeno redemoinho se formou, subindo até quase tocar a margem. De dentro dele, uma escama negra emergiu, a mesma que eu havia segurado na noite anterior. Ela flutuou na superfície por alguns segundos antes de afundar lentamente, puxada para o fundo por uma força invisível. O som do rio mudou. Agora parecia um coro, com vozes sussurrando em uníssono, algumas distantes, outras próximas, como se estivessem dentro da minha cabeça. E entre elas, uma voz se destacou, fria e rouca. O rio devolve o que é dele. Senti uma dor intensa no peito, como se algo me puxasse por dentro. Me ajoelhei, tentando respirar, mas o ar se recusava a entrar.
Minha visão escureceu, e tudo começou a girar. Quando voltei a abrir os olhos, o rio estava calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Os ribeirinhos dizem que, desde aquele dia, o rio Jari nunca mais foi o mesmo. Que os peixes sumiram por um tempo e que nas noites sem lua, uma lamparina flutua sozinha sobre a água, indo e voltando pela correnteza. Alguns juram ouvir alguém chamando, uma voz rouca, cansada, repetindo o mesmo nome, perdido entre o eco e o vento. Eu não sei o que se tornou de mim naquela noite, mas às vezes, quando o rio está calado e a lua se esconde, ainda sinto o cheiro da água escura e a pulsação da escama sob a pele. Talvez eu nunca tenha saído de lá. Talvez o rio tenha me aceitado. E talvez, agora, eu faça parte dele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!